E a produtividade? Nós temos uma produtividade baixíssima. Até 1980, ela aumentava 2% ao ano. De lá para cá, ela passou a aumentar 0,2%. Por que isso? Pelo peso da máquina pública, pelo inchaço dos tributos, né? E pela nossa falta de capacidade de superar isso aí. Então, temos que partir aqui para as privatizações e para as concessões. Então, privatizar aquilo que puder ser privatizado. Esperamos, com essas concessões de aeroportos, estradas, não é, terminais portuários, linhas de transmissão, o setor de petróleo e gás, agora com o leilão da seção arenosa, não é, do pré-sal, arrecadar 1,6 trilhão de reais pelos próximos 10 anos. Isso é uma quantidade de recurso extremamente significativa. A reforma tributária. Durante o voo, estava conversando com o nosso deputado sobre esse assunto. É algo que não é fácil. Nós temos um sistema tributário que ele é caótico pela quantidade de tributos, pela quantidade da legislação. Nós temos mais de 5.700 leis no país regulando tributo. É um sistema que custa muito. Para que as senhoras e senhores tenham uma ideia, custa 70 bilhões por ano às empresas e ao governo manter esse sistema de pé. E tem uma evasão na faixa de uns 450 bilhões, evasão / sonegação. Se nós conseguirmos reorganizar o sistema, de modo que todo mundo pague aquilo que tem que pagar, alargarmos a base de pagamento, reduzindo no mínimo a metade essa sonegação, são mais 210, 220 bilhões na mão de União, estados e municípios. Então, isso é fundamental, que nós consigamos chegar a um denominador comum, porque hoje o Senado tem uma proposta, a Câmara tem outra, e o nosso governo tem uma visão. Então, a grande tarefa do ministro Paulo Guedes é sentar com as lideranças do Senado e da Câmara, buscarem chegar a um acordo para um projeto único, e isso começar a ser trabalhado. Desburocratizar o país. Aí já começa até na questão, né, da propriedade industrial. Quanto tempo se leva para registrar uma patente aqui no Brasil, quando se compara com os demais países? Então, estamos trabalhando nessa questão. E isso, a lei que passou aí da liberdade econômica, ela vai ter um papel fundamental, né, uma lei de poucos artigos, mas que ataca a fundo esse problema que nós temos de entrave, a abertura, fechamento de empresas e etc. e tal. A questão da abertura comercial, não é? Temos aí o acordo Mercosul e União Europeia, acreditamos que até 2021 ele possa estar implementado, não é? Então, são as tarefas que o governo tem pela frente para aumentar a produtividade. E na segurança pública, são esses 4 vetores. Hoje foi lançada todas as visões do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que está transitando lá dentro do Congresso. E se iniciou um processo de comunicação maciço junto à população, porque a legislação é fundamental que seja mudada. Nós não podemos continuar a conviver com uma legislação penal onde uma pessoa mata alguém e 5 anos depois está na rua e a família ainda está chorando. Temos que tratar da questão dos crimes cometidos por menor de idade, sem paixões ideológicas. Não é? Um rapaz de 16, 17 anos que mata alguém. Tivemos agora um caso, lá em São Paulo, se eu não me engano, do menino de 12 anos que matou a menina de 9 a paulada. Então, são coisas que nós temos que discutir. O mundo mudou. E a gente tem que deixar de estar com aquela visão idílica. Né? E aí entra, junto com a questão da legislação, o sistema prisional. Nossas prisões não podem ser masmorras medievais, como muitas são, nem colônia de férias de bandido. Então, bandido, alta periculosidade, tem que estar isolado. Não tem visita íntima, não tem nada. Ele vai pagar, o cara matou 15, 20 pessoas. E aqueles de menor periculosidade têm que estar em locais onde ele vai trabalhar,
onde ele vá se ressocializar realmente. O aparato policial. O aparato policial tem que haver integração das polícias. Nós estamos trabalhando nisso. Segunda-feira eu fiz a abertura, a aula inaugural de um curso, de um Programa Nacional de Polícia, onde estavam representantes das polícias civis, militares, Polícia Federal de todo o Brasil. Porque a partir do momento que todos passam a se conhecer, a integração fica mais fácil. Temos que colocar tecnologia no trabalho policial. Todos nós somos fãs, tenho certeza, de ver essas séries da televisão padrão CSI, né? Onde crimes são desvendados. Né? Nós temos que ter os nossos CSI aqui no Brasil também. Tecnologia tem que chegar aqui. Banco genético, que é o que está lá no pacote do ministro Moro. E são coisas que estão perdidas aí. Ainda se faz investigação padrão Sherlock Holmes, né? De lupa, né? Para encontrar alguma impressão digital. E, óbvio, a proteção à polícia. O policial tem que ter proteção, porque nós enfrentamos uma guerra, senhoras e senhores. Essas quadrilhas do narcotráfico, elas são uma narco-guerrilha. Ela tem lá a força de guerrilha, que é aquela turma que anda armada, e as nossas televisões, rede de televisão, filmam ali 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, na hora do Bom Dia Brasil, está lá sendo filmado, no morro do Rio de Janeiro, 20 caras andando de fuzil. O que é aquilo? Aquilo é uma guerrilha. Tem a força de sustentação. O que é a força de sustentação? É aquele fogueteiro que dá o aviso, que está chegando a polícia. A senhora pode não saber, mas há um confronto com a polícia, imediatamente tem gente que varre a rua para tirar as cápsulas de bala dali. Tem gente que varre o sangue de algum elemento do tráfico que foi ferido, porque eles não podem mostrar que perderam alguém. É aquele que vai dizer que quem atirou foi a polícia. É a força de sustentação. E tem a força subterrânea, que são médicos, advogados, a turma que lava dinheiro. Essa turma opera em favor do narcotráfico. Então é uma guerrilha. Nós temos que enfrentar isso com um aparato policial, com inteligência, seguir o dinheiro para poder desmantelar isso aí. E, senhoras e senhores, nada disso funciona se nós não atacarmos a questão social. A questão social com políticas públicas que entrem na saúde e na educação. Porque isso é dever do Estado. O Estado tem o dever de alinhar a população na linha de partida. O que é alinhar a linha de partida? É, desde cedo, trazer aquela criança, mesmo aquela nascida nos lares mais pobres, em condições de enfrentar o mundo. A partir dali a gente sabe, tem gente que estuda mais, tem gente que estuda menos, tem a natureza da pessoa. E nós temos que enfrentar isso. Na periferia das grandes cidades, na comunidade, como hoje se diz, tem que ter casa com número. Dá título de propriedade para o cara que construiu um barraco. A titulação, a questão fundiária, não é só na área rural, é na área urbana. Se eu der aquela propriedade para o cara, ele entra no capitalismo. Ele vai num banco, vai pedir um empréstimo para montar uma barbearia e vai dar a casa dele como garantia. Então nós temos que ser sérios nisso aí. Dar luz, não gato. Água encanada não é a bica que o cara vai sair com uma lata d'água se nós estivéssemos ainda numa vila do século XVI. E esgoto. E aí entra a questão da nova legislação do saneamento, passo importante dado pelo senador Tasso Gereissati, e que nós temos que avançar nisso aí, de modo que possamos atrair o investimento privado, uma vez que os nossos governos estaduais e municipais têm dificuldades nessa área. Se nós não atacarmos a questão social e dentro dessas áreas ter escola de tempo integral, onde as pessoas lá, os pais que têm que sair para trabalhar, possam deixar seus filhos e eles não fiquem na rua à mercê do marginal, ter uma unidade de pronto atendimento que garanta um atendimento básico de saúde. Se nós não fizermos isso, nós não vamos ganhar essa guerra nunca. Vai ser um eterno problema, um eterno enxugar de gelo.